Olá, meu nome é Guilherme Ravanini, eu sou cirurgião oncológico e vou falar para vocês como manejar metabolicamente o paciente pós-trauma e cirurgia de emergência. Bom, nosso roteiro a gente vai introduzir o tema com algumas definições, vamos falar de metabolismo, alterações metabólicas relacionadas a esse trauma e a sepse, as metas metabólicas para a gente conseguir manejar esse paciente, as vias de acesso e imunonutrição. Para contextualizar, queria dizer para vocês que esse é um trabalho divulgado no ano passado na Lancet, que mostrou que a terceira principal causa de morte no mundo são as mortes relacionadas ao pós-operatório em 30 dias. Ou seja, a gente tem que dar mais atenção ao nosso pós-operatório. Só para definir, cirurgia de emergência é aquela necessária para lidar com uma presença de uma ameaça aguda à vida, órgão, membro ou tecido causado a trauma externo, processo de doença aguda, exacerbação aguda de um processo de doença crônica ou complicação de um procedimento cirúrgico. E o trauma? O trauma é quando a gente tem uma lesão produzida por uma ação violenta, ou seja ela física, química, externa ao organismo, podendo causar lesões graves, simultâneas e diversos órgãos. O que a gente tem dentro de uma cirurgia de emergência e trauma? A gente tem o abdômen agudo obstrutivo, inflamatório, a gente tem obstruções vasculares, hemorragia, a gente tem acidentes vasculares cerebrais. E o que a gente tem em comum nessas cirurgias de emergência? Infecção, muitas vezes, cirurgias abertas e não laparoscópicas, hiperidratação, o paciente vem aí já de um processo agudo, o jejum a gente não consegue abreviar nesse paciente e a gente vai ter aí um desfecho provavelmente pior. No caso do trauma, a gente está relacionando aí a principal causa de traumas, acidentes automobilísticos, armas de fogo, seja ela por uma arma branca também, o trauma abdominal fechado, o trauma cerebral, ortopédico e, da mesma maneira, isso está associado a lesões múltiplas, também cirurgia aberta, hiperidratação e um jejum não abreviado. O que as duas têm em comum? Alterações metabólicas ou trauma cirúrgico, pacientes que não são avaliados nutricionalmente. A magnitude do trauma é importante. É claro que um paciente que é atropelado por uma bicicleta é muito diferente de um paciente de uma colisão automobilística grave, com capotamento e ejeção. Essas cirurgias geralmente são abertas, são cirurgias onde o paciente tem uma resposta metabólica importante e muitas vezes a gente não consegue nem fechar esse abdômen. Da mesma maneira, na cirurgia de emergência, a gente muitas vezes encontra pacientes com abdômen agudo inflamatório infeccioso, onde a gente não consegue também fechar o abdômen, a gente evolui com infecção de ferida operatória, um paciente mais grave e até no pós-operatório com complicações tardias. E a resposta inflamatória? Obviamente, essa resposta inflamatória está associada à magnitude do trauma. A gente conhece essa resposta, ela é chamada de REMIT, resposta inflamatória metabólica ao trauma, onde a gente tem uma série de alterações metabólicas com desfechos clínicos. A gente tem alterações do sistema nervoso autônomo, liberação de hormônios, citocinas inflamatórias, que vão causar uma diversidade de alterações no nosso organismo. Esse estado é chamado de hipermetabolismo e ele vai ocorrer, obviamente, na dependência do trauma. De uma maneira mais fácil da gente ver, a gente sabe que a injúria, existe uma resposta local, uma resposta sistêmica relacionada ao sistema nervoso central e o que vai acontecer nessa cascata toda de importante aqui para a gente é um catabolismo proteico, onde a gente vai ter resistência insulínica e aumento da hiperglicemia. Esse hipermetabolismo relacionado ao trauma, obviamente, ele vai ter tamanhos variados, vai depender da ação, da magnitude desse trauma. A variação pode ser normal, ela é maior numa cirurgia eletiva, um pouco maior no trauma e muito grande no paciente com queimaduras avançadas. Importante dessa reação inflamatória é a gente entender quando a gente consegue seguir uma inflamação que compensa com uma anti-inflamação e esse paciente tem uma recuperação branda, uma recuperação sadia. Ou, muitas vezes, ainda mais quando associada à sepse, essa inflamação ela parte para um processo fulminante com morte ou por um processo de caquexia, imunossupressão e uma morte crônica. Esse hipermetabolismo, quando associado à sepse, a gente tem aumento do gasto calórico, aumento do gasto energético, degradação de proteínas, diminuição da albumina, a gente tem glicogênese e lipólise. Isso tem uma desnutrição aguda. Algumas vezes no paciente crítico, esse paciente chega a perder 1 kg de proteína muscular por dia. E o que vai acontecer? Diminuição da massa muscular, diminuição da proteína visceral, aumento de substâncias antioxidantes, aumentando aí os estresses oxidativos e perda de glutamina. Bom, sobre o nosso paciente pós-trauma e emergência. É um paciente heterogêneo, a gente está falando aqui de trauma, esse trauma pode ter uma magnitude de um trauma simples ou de um trauma politraumatizado, da mesma maneira o paciente de cirurgia de emergência pode ter ou não uma infecção associada.
E essa injúria leva a uma resposta imune que pode ser normal, resolutível, como eu falei no slide anterior, ou exagerada hipermetabólica, que vai também variar de acordo com a idade, o tipo de infecção, comorbidades e a predisposição genética do paciente. E o que acontece com esse paciente quando ele se torna crítico? Infecção de ferida, deiscência, fístula, síndrome da angústia respiratória, coagulação intravascular disseminada, choque. A gente pode ter ainda síndrome da falência multiorgânica e aumento da mortalidade. É aqui que a gente tem que agir para evitar que isso aqui aconteça. E é isso que a gente não quer. A gente não quer um paciente que a gente não consegue manejar. Como é que a gente vai manejar? Bom, vamos falar do objetivo do manejo metabólico, como é que identifica, no caso aqui a gente está falando objetivamente dos pacientes pós-cirurgia de emergência e trauma, avaliação desse paciente, as metas nutricionais, vias de acesso e imunonutrição. Objetivo. O objetivo é muito claro, preservar a massa corporal magra, preservar e modular o sistema imune, evitar complicações metabólicas e estresse oxidativo, atenuar a resposta inflamatória para que esse paciente tenha uma passagem mais branda nesse processo. Identificar o paciente. O paciente pós-trauma e pós-cirurgia de emergência, é difícil de você saber a história da nutrição dele, histórico nutricional. Como é que você vai acessar o status nutricional de um paciente que chega e é submetido a uma cirurgia de trauma ou uma cirurgia de emergência? O risco nutricional desse paciente. Todo paciente dentro do CTI é um paciente em risco nutricional. E a terapia nutricional está indicada, segundo a ESPEN, para todos esses pacientes. Como é que a gente avalia? Não existe uma ferramenta validada para a gente avaliar, mas a gente sabe que o processo inflamatório, paciente com CIRS, ou seja, síndrome da inflamação resposta inflamatória sistêmica, ele é um paciente em risco. Essa avaliação é diária, esse paciente muitas vezes ele está instável, horas ele está estável, esse paciente pode estar mais inflamado ou não, dependendo do dia de pós-operatório, pode estar em ventilação mecânica, pode ter uma gasometria alterada e tudo isso tem que ser mais dinâmico. Histórico nutricional nem sempre a gente consegue acessar, e o exame físico também vai ajudar. O peso é uma questão importante nesse paciente no pós-operatório que você não conhece ele previamente. Você pode usar o peso corporal atual, quando você consegue calcular, muitas vezes é difícil, você não tem essa informação. O peso relacionado à altura, que seria o peso ideal, ou o peso ajustado, quando a gente fala de pacientes obesos. E as nossas metas? Como é que a gente vai alcançar as metas? Uma maneira da gente saber qual é o nosso VET, o valor energético total que a gente tem que oferecer para esse paciente, é com a calorimetria indireta, mas muitas vezes a gente não tem isso disponível no nosso hospital. Algumas fórmulas existem, e muitas vezes elas vão superestimar esse valor energético, que a gente acaba usando mesmo a fórmula de bolso, começando nesses pacientes com um valor calórico de 20 a 25, tentando manter mais próximo de 20, no início evoluindo gradativamente conforme a aceitação. A gente tem que iniciar precocemente, desde que o paciente tenha estabilidade hemodinâmica, a gente tem que entender que a nutrição vai, de alguma maneira, impactar nos volumes fisiológicos desse paciente. A evolução razoavelmente lenta, de acordo com a aceitação, e geralmente ela é segura em 5 dias até você atingir esse VET pleno. A tolerância clínica laboratorial tem que ser avaliada e, de acordo com isso, você vai conseguir chegar no seu VET. Não superestimar, isso é muito importante, sempre preferir um pouco mais uma dieta mais ISO a hipocalórica para evitar uma piora se um paciente evoluir com uma sepse grave, por exemplo. Isso a gente já falou, pelas dificuldades de peso e perdas, a gente não consegue muitas vezes chegar nesse valor. E lembrando que o paciente ele é dinâmico, ele muda diariamente. Quais vias a gente vai usar? Vamos sempre preferir as vias mais fisiológicas. Se a gente puder usar uma via oral, ótimo. Se a gente não tiver esse acesso, paciente entubado, por exemplo, a gente tem que usar uma via enteral, ou quando nenhuma das duas é possível, ou em sinergismo com elas, a gente usa a via parenteral. Aqui algumas normas para o uso de oral e enteral, quando a gente não alcança 70% do VET por oral, a gente vai entrar com enteral e parenteral para suplementar. Lembrando que se houver alguma contraindicação, a gente usa parenteral. Alguns comentários sobre a enteral contínua e intermitente, a gente prefere usar a enteral contínua do que fazer ela só em períodos como dia, para evitar a diarreia. A questão de se esse catéter tem que estar pré-pilórico ou pós-pilórico, isso parece não haver diferença em pacientes que não tenham gastroparesia. Evitar a suplementação quando a gente coloca duas vias em associação. E aqui o que a gente tem quando a gente usa a via enteral? Ela é a preferência, vai depender sempre da fisiologia gastrointestinal, ela reduz drasticamente complicações infecciosas, ela é mais difícil no paciente com sepsia abdominal, esse paciente pode ter gastroparesia ou ilho metabólico, e ela tem uma dificuldade muitas vezes de atingir a meta nutricional. O que é mais fácil com a parenteral? É uma via de exceção, a gente vai usar
como dito, né, quando a gente não tem acesso à via interal, ela está mais associada a complicações infecciosas. A gente tem que lembrar que a gente tem um acesso venoso profundo e a gente tem mais facilidade de atingir as nossas metas. Lembrando que ela não é muito recomendada nos primeiros 7 dias em pacientes com bom estado nutricional. E ela vai ter um papel coadjuvante quando a gente não vai conseguir atingir esse VET em 7 dias usando a terapia interal. Por que a gente não consegue, muitas vezes, chegar no nosso VET quando a gente está usando o trato digestório? Bom, esse paciente é um paciente que recebeu provavelmente uma hiperidratação ou ele pode estar hipoperfundido. É um paciente que muitas vezes tem desnutrição associada. Ele está cirético, ou seja, né, desculpe o termo, ele é um paciente que vem de um processo inflamatório. Ele pode estar em sepsis ou choque e tudo isso vai gerar dificuldade de alcançar o VET. Né? Como é que a gente vai, por exemplo, num paciente como esse, com uma grande distensão do trato digestivo, você vê aqui bastante líquido nasal, se alimentar do ponto de vista entérico? Ou um paciente como esse, que tem uma infecção intraabdominal importante. Ou ainda um paciente com ilho, onde a gente não tem nenhum movimento peristáltico, esse paciente tem que ser nutrido com parenteral. Esse é um trabalho interessante, publicado em 2006, que mostra a dificuldade de se atingir o VET no paciente internado no CTI. Veja que o VET calculado foi em 1.800 e só se consegue com a dieta interal, lá próximo do 15º, 19º e 20º dia, chegar perto de um VET. Então a gente não pode esquecer da nutrição parenteral. Quais são as recomendações? Preferir sempre as formulações 3 em 1, tentar manter uma proteína de 1,3 a 2 gramas por quilo dia, tem que ter muito cuidado com o catéter, é uma fonte de infecção, não postergar o início da nutrição parenteral. Lembrar que esses pacientes podem evoluir com ilho metabólico e a gente acaba esperando 1, 2 dias resolver, às vezes vale a pena começar antes, nem que você tenha que suspender um pouquinho antes do que espera. O controle glicêmico é muito importante para evitar complicações e avaliar sempre junto a função hepática e renal. Imunonutrição. Será que tem papel imunonutrição nesses pacientes pós-trauma e pós-cirurgia de emergência? Bom, vou falar um pouquinho de objetivos, nutrientes, indicações, vias de acesso e alguma coisa de evidência. Qual o objetivo da imunonutrição? Obviamente, modular a resposta imunológica e inflamatória, estimular a síntese de proteína na fase aguda, com maior retenção nitrogenada, manter a integridade da barreira intestinal, evitando translocação e, possivelmente, sepsemia. O que a gente quer objetivamente? A gente quer diminuir a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a gente quer modular a síndrome anti-inflamatória compensatória, diminuir a resistência insulínica, melhorar a cicatrização e, com isso, diminuir infecção de sítio cirúrgico, sepse, diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir o tempo de internação e a mortalidade. Esse é o objetivo claro da imunomodulação. Quais são os nutrientes? A gente tem a arginina, que se torna um aminoácido essencial no estresse inflamatório. Ele vai atuar na função dos linfócitos T e B e macrófagos, ele atua na reparação do tecidual, cicatrização, ele aumenta muito no trauma, mas numa fase mais tardia ele se torna num volume muito pequeno. Ele é importante, é um precursor da prolina, que vai ajudar na produção de colágeno. Então, é um aminoácido essencial quando a gente tem um paciente traumatizado. A glutamina, um aminoácido livre muito mais abundante no corpo, também vai ter um grande interesse para a gente como um nutriente imunomodulador. Ele vai ser substrato para a gliconeogênese, ele vai ser combustível para células de replicação rápida, como os leucócitos e os neutrófilos, e ele é liberado na sepse em grande quantidade. 70% desse aminoácido vem do músculo esquelético, e aí mostrando mais o nosso catabolismo muscular. É um combustível de macrófagos enterócito também, e também atua na cicatrização de feridas. Outros nutrientes, o ácido graxo ômega 3, que tem uma ação importante anti-inflamatória, diminuindo a produção de ômega 6 e ácido araquidônico. Os nucleotídeos, que são importantes para a formação do DNA e RNA, vão ativar a proliferação celular e modulação imune, integridade da barreira da mucosa intestinal. E os antioxidantes e vitaminas A, C, E, beta-caroteno, selênio, que diminuem o estresse oxidativo. Quais são as indicações clássicas para a gente imunomodular os pacientes? Pacientes cirúrgicos eletivos, não há dúvida, principalmente pacientes oncológicos, pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de cabeça e pescoço, ortopédicas, politraumatizados, cirurgia de emergência, sepse leve e grande queimado. Qual é a grande contraindicação? Paciente com sepse grave ou paciente em ventilação mecânica associada à síndrome da disfunção multiorgânica. Aqui um trabalho que mostrou, um trabalho bem importante, o Redox, que mostra o uso de glutamina em pacientes com ventilação mecânica e com disfunção multiorgânica, onde se viu que o uso não trouxe benefício.
E aqui a gente tem que sempre, no paciente que tem sepse ou paciente muito inflamado, a gente tem que entender que existe um local ideal onde a gente vai achar o uso da imunomodulação, ou seja, no paciente em cirurgia eletiva, um paciente que não está muito inflamado, mas no paciente que é séptico ou com uma sepse grave, isso pode ser um pouco mais perigoso. Que vias a gente tem para imunomodular o paciente? A gente tem uma via oral, mas quando não é possível, e muitas vezes no paciente com cirurgia de emergência a gente não vai ter esse acesso, a gente vai usar interal e a gente tem formulações normocalóricas e formulações já com 1,5 quilocalorias por ml, ou seja, formulações hipercalóricas, e também a gente pode usar a via parenteral para imunomodular esses pacientes. Temos evidência? Temos sim. A Aspen, no guideline dela publicado em 2009, já recomenda o uso de formulações enterais com imunonutrientes para pacientes em cirurgia eletiva, trauma, queimadura e cirurgia de cabeça e pescoço. Né? Vocês vejam que é um grau de evidência A. De grau de recomendação, perdão. O que a gente procura? Diminuir o tempo de ventilação mecânica, diminuir as complicações infecciosas, diminuir o tempo de internação hospitalar e, com isso, a mortalidade. A meta-análise aqui falando a favor do uso de imunomoduladores na dieta interal no pós-operatório em pacientes submetidos à cirurgia do estômago, só para mostrar para vocês que a gente, usando mesmo só no pós-operatório, a gente tem melhores de complicações cirúrgicas, complicações infecciosas e não infecciosas, assim como o tempo de internação hospitalar. E também no trauma, paciente pós-trauma, nesse trabalho a gente usou aqui em 29 pacientes uma nutrição enteral suplementada com imunonutrientes e a gente tem diminuição da síndrome da inflamação sistêmica e diminuição da síndrome da disfunção orgânica múltipla, que é a principal causa de óbito do paciente politraumatizado. Bom, o que tem que ficar aqui para a gente levar para casa? Paciente pós-trauma e cirurgia de emergência, ele tem que ser avaliado nutricionalmente, é um paciente heterogêneo, um paciente dinâmico, é um paciente que está em risco nutricional. Lembrar do acesso no intraoperatório. O cirurgião tem que lembrar, muitas vezes ele acaba esquecendo de passar uma sonda ou de pedir para o anestesista pegar funcionar uma veia com triplo lumen para garantir um acesso nutricional. Não postergar o início da terapia nutricional. O paciente está estável, o paciente tem condições clínicas, iniciar. Preferir sempre a via fisiológica, oral ou enteral, quando não possível, não postergar a nutrição parenteral e avaliar o uso da imunonutrição com muito cuidado no paciente com sepse grave. Obrigado.